Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor. Você pode se sentar, fica à vontade. Essa é uma manhã muito preciosa. Eu confesso a vocês que parte da minha madrugada eu passei com o Senhor. É sempre uma expectativa muito grande em momentos como esse. E eu espero que seu coração se alinhe o meu nessa manhã, porque a gente gosta eu não sei você, mas eu particularmente eu gosto muito de entrar em ambientes onde tudo pode acontecer. Amém? Ele pode se mover da maneira dele, como ele quer, na hora que ele quer. E isso é muito importante. Então, embora a gente tenha algo no nosso coração, mas a nossa entrega primeira é ao Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 2. Quero trabalhar alguns conceitos importantes. Você que estava ontem, você ouviu um pouquinho sobre a questão da frequência, de estarmos todos na mesma frequência, e isso é algo que o Espírito Santo faz. E o Juscelio, nosso amado pastor Juscelio, falou de alguns portais, né, que a nossa fraqueza, ela é um portal, e eu quero continuar a partir dessa linha de pensamento. Êxodo 3:2. A palavra diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Essa passagem ela tem dois aspectos que elas são muito importantes para a nossa percepção naquilo que se diz respeito à palavra de Deus e a própria comunicação de Deus, aquilo que Ele quer revelar. A palavra, ela está trazendo o que de fato aconteceu e o que Moisés viu. Reparem que há uma diferença. A palavra, ela está revelando que havia um anjo do Senhor, um anjo de fogo do Senhor em meio à sarça. Então o que estava queimando? Era a sarça ou era o anjo? Então a gente percebe que a Bíblia, ela está revelando o que de fato estava agindo em meio à sarça. Porém, a Bíblia continua e ela fala o que Moisés viu. E a palavra diz que Moisés olhou e viu que eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então eu tenho o olhar de Moisés e eu tenho aquilo que a palavra ela está revelando. E eu preciso perceber que quando há aspectos da palavra que o próprio Espírito está revelando, isso é uma visitação a algo muito mais profundo. Por quê? Porque a palavra ela está revelando o que muitas vezes por olhos naturais não se é percebido. Então são contextos de extrema importância, porque a forma que Moisés viu foi uma, mas a forma que aquilo que estava acontecendo por Deus foi revelado, ela foi outra. Então, eu tenho aquilo que eu vejo, mas tem aquilo que a palavra revela por si só. Por isso que é muito interessante que, assim como a Bíblia foi inspirada, eu preciso entender que cada vez que eu vou diante dessa palavra, eu não posso ir só na minha perspectiva natural, racional, eu não posso só aguçar a minha inteligência, não, eu tenho que ter uma medida de entrega para que o Espírito haja de uma tal forma em mim, que eu consiga perceber aspectos que os meus olhos naturais jamais vão alcançar. Há uma chamada de Deus para a gente visualizar aquilo que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração humano, mas que Deus nos revelou pelo Espírito.
Há uma forma de entendermos aquilo que o Senhor está comunicando. Eu gosto muito de perceber alguns aspectos da palavra. Você vai perceber, por exemplo, que quando a gente vai em Gênesis 11, a gente se depara com uma construção. A palavra diz que eles tinham o mesmo idioma e que Deus olhou e que nada ia parar o intento de um homem. E houve uma construção ali, sem uma direção de Deus, sem uma perspectiva de Deus, sem um entendimento daquilo que o Senhor desejava naqueles dias. Estão comigo? Mas quando a gente vê Atos 2 acontecendo, que a gente vê onde a igreja nasceu, o derramamento do Espírito, aquilo que Joel profetizou, aquilo que foi profetizado, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, nós percebemos que houve uma distribuição de palavras como que de fogo, e as pessoas falando em línguas. A palavra diz que cada um entendia na língua da sua nação. Espera aí, vamos entender esses aspectos. Isso para mim foi uma resposta a Gênesis 11. Por quê? Porque o homem tinha o mesmo idioma, mas não tinha a linguagem do Espírito. Ele não estava conectado com aquilo que o Senhor queria construir na terra. Então tinha uma organização, tinha uma forma de comunicação, tinha uma espécie de liderança, tinha tudo isso. Mas não tinha uma voz de Deus ecoando. Não tinha uma presença que os consumia. Não tinha uma visão mais profunda do desejo de Deus. Não tinha. Mas quando a igreja nasceu, nós percebemos que há uma linguagem dos céus acontecendo e cada um entendendo a língua da sua nação. O que Deus estava comunicando através do Espírito é o seguinte: olha, um dia a humanidade teve um idioma, mas não tinha a minha linguagem. Agora eu tenho uma linguagem que é a linguagem do Espírito. E essa linguagem do Espírito, todas as nações vão entender. Ele estava arrumando, ajustando o tipo de comunicação que ia acontecer através do Espírito. Então, eu preciso entender que algumas chamas que eu observo, há algo mais profundo que precisa ser identificado. Há alguns movimentos de Deus que acontecem no nosso meio, mas só aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus conseguem entender o mais profundo da mensagem que está sendo vivida no nosso meio. Isso, meu irmão, é uma perspectiva importante. Por mais que a gente se aprofunde, e é bom o conhecimento. Eu agora, depois de velho, estou fazendo faculdade. É importante a gente buscar conhecimento. Mas todos os dias a nossa oração precisa ser: Senhor, algo novo. Algo que meus olhos não viram. Senhor, eu já vejo uma chama, mas eu preciso identificar o mais profundo daquilo que o Senhor quer comunicar nos nossos dias. Pega suas mãos um pouquinho. Deixa esse Espírito te tocar. Essa não é uma manhã de você apenas ouvir uma mensagem. É uma manhã de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu oro para que a Tua presença seja perceptível de uma tal forma aqui nessa manhã, que haja uma conexão tão intensa, que haja um nivelar de frequências, como foi dito aqui, que se abram os portais aqui, Senhor, que se abram os portais aqui. Nós queremos acessar o Teu sobrenatural. Nos leva a esse lugar, nos leva onde o fogo não é só um fogo, Senhor, não, onde a gente possa olhar, que a gente possa perceber o que é mais profundo daquilo que é revelado. Eu não quero só o que eu vejo, eu preciso do que a palavra revela. Eu não quero trabalhar só na minha medida, na minha razão, na minha racionalidade, na minha inteligência. Não. Eu quero viver o que Paulo viveu. Eu vim a vós em temor e tremor, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de poder,
para que vocês não se apeguem em sabedorias de homens. Ah, meu Deus, que oração maravilhosa! Nós queremos esse coração, Senhor. Nós queremos esse coração. Nós queremos o que a palavra revela. A palavra, ela sempre vai expor o que o olhar natural ignora. Eu amei ouvir a palavra de ontem, porque por isso que a fraqueza ela é tão importante. Porque ela traz um reconhecimento de que nada podemos fazer ou ser, sei que Ele se manifeste no nosso meio. Aleluia. Seja livre, Espírito Santo. Romanos 3, versículo 1 e 2. Uma reflexão de Paulo aqui, e ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele tem um momento de iluminação, ele diz: muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados, e algumas traduções, e eu vou usar essa tradução, falam, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eu quero trabalhar nessa tradução que fala de oráculos de Deus. Eu sei que algumas traduções não aparecem. O que são oráculos, irmãos? De Deus. Quando a gente para e começa a meditar sobre isso, são revelações que não dá para definir a profundidade, que não dá para medir o tamanho. Então, Paulo está dizendo, olha, qual foi a vantagem? Porque foi o povo que recebeu primeiro. Então, qual foi a vantagem? Não, a vantagem é que eles receberam, eles foram os guardiões desse portal. Só que graças a Deus, isso também foi dado a cada um de nós. O que eu quero te dizer é que é uma medida desse portal, que está guardada aí no teu interior e que precisa ser protegida. E que precisa ser mantida pelo Espírito de uma forma intacta. A você também foi confiado esses portais. A revelação de Deus, todos os dias, você acorda com a revelação de Deus em você. Todos os dias. Eu não sei se você já teve esses momentos, eu acredito que sim, mas você já viu que às vezes, os momentos mais difíceis, angustiantes, de repente, não de repente, a gente nem está esperando, muitas vezes é no de repente. De repente, parece que um portal, um oráculo se abre no nosso interior e algumas palavras começam a ser ressignificadas e aquilo vai nos trazendo de volta ao que o Senhor deseja, ao propósito, e tudo aquilo que a gente estava desejando desistir, agora se renova, porque há um recarregar das nossas baterias espirituais e a gente começa a ver assim, Senhor, eu entendo a minha fraqueza, mas na sua palavra eu consigo caminhar mais uma milha. É esse o ponto. Todos os dias há uma essência ali dentro de você querendo vir para fora. Você só precisa abrir o coração para que ele possa fluir através de você.
A revelação, ela foi escrita, ela foi protegida de uma forma verbal. Deus concedeu as suas revelações ao seu povo. Mas eu gosto de pensar que o que Ele deu fora revela um desejo. Porque o desejo de Deus era trazer as leis para o coração do homem. Então Ele só deu fora porque o homem perdeu dentro. Mas quando o homem entende que agora está aqui, ó, como se toda a leitura bíblica agora fosse um encontro profético. Como se todos esses momentos de devocionais diante da presença de Deus fossem completamente ressignificados o tempo todo. Porque essa verdade que Deus colocou no meu e no seu interior, ela é uma verdade tão viva, mas tão viva, que ela pode modificar tudo o tempo todo. Então nunca perca as suas esperanças. Porque se tem uma coisa que Deus jamais perdeu, foi a esperança pela humanidade. Por mais que o homem se esforçou em se afastar de Deus, Deus ainda foi ao encontro de cada um. Ele é perito em ir ao nosso encontro. Ele é perito nos encontrar onde nós estamos. Como Deus já usou oráculos, né? Pela palavra nós vemos que os profetas foram como oráculos de Deus. Não vou entrar, mas só para você saber o texto. 1 Reis 17, 1. Elias e os demais profetas eram instrumentos pelos quais Deus comunicava aquilo que Ele desejava, as suas ordens, as suas promessas, seus juízos. Eles eram como oráculos. A arca da aliança, o lugar santíssimo. Êxodo 25, 22. Deus falava a Moisés de cima do propiciatório. Entre os querubins, era um símbolo de oráculo de Deus. Você lembra quando a arca, por exemplo, ela ficou na casa de Obed-edom? O Senhor abençoou, não abençoou? 2 Samuel 6,11, por quê? Porque se abre um oráculo, um lugar onde Deus pode se revelar. Isso é impressionante. Porque agora, volto a dizer, sabe onde está esse lugar? Dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você. Aleluia. A fé, ela não é ignorância da razão, mas eu preciso entender que, para que eu acesse esse lugar, irmãos, eu quero trazer um entendimento, fazer uma ligação com Hebreus 11. Vamos ler o texto que eu explico isso. Abre comigo Hebreus 11. Hebreus 11, do 1 ao 3. Eu estou perguntando aqui, irmãos, porque a gente tem um horário para cumprir e eu já me perdi no horário. Jesus. Mas seja o que Deus quiser. Hebreus 11, do 1 ao 3 fala: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora presta atenção nisso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando eu li esse texto, eu achei algo fantástico, porque eu já entendi onde está o portal de Deus. Eu já entendi onde Deus colocou os seus portais. E eu já ouvi muita coisa sobre fé. Mas quando eu parei nesse texto, algo saltou aos meus olhos, porque o texto diz que pela fé entendemos. Que incrível isso. Porque a fé que nós carregamos, ela também traz um entendimento. A palavra está dizendo que pela fé, nós entendemos como o universo foi formado. Você consegue medir o universo? Você consegue saber a dimensão de tudo que foi criado em meio ao universo? Pela forma natural? Não, mas a fé está dizendo que, a palavra está dizendo que pela fé, nós temos uma medida de entendimento que é gigantesca. E que pela fé nós podemos entender, e foi pela fé, porque a fé trouxe o entendimento, que esses homens que foram exemplos para nós e que cumpriram aquilo que precisavam cumprir, foi pela fé que eles conseguiram viver tudo aquilo que eles tinham que viver. Então o que eu entendo aqui? É que em algum momento na minha vida, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai parar e o entendimento ele não vai vir. Ele não vai acontecer. E a gente começa a buscar para entender alguns processos e parece que não há resposta nesse lugar. E a gente começa a ter uma sensação de que, a impressão de que Deus, ele não quer mais falar algo. Mas é exatamente nesse momento que a explicação que a gente precisa, ela precisa acontecer através da nossa fé. Então mesmo que eu não tenha resposta alguma, eu ainda vou estar ali diante de Deus dizendo, eu ainda creio, e de repente você vê o universo se abrindo de revelação na sua frente, e você começa a ter níveis de revelação da palavra, de conhecimento de Deus, que a tua razão ela se surpreende, e você começa a olhar e entender, poxa, não sou mais eu, é o Senhor, não tem a ver com a minha medida, tem a ver com a medida dele. Aleluia! Então eu preciso de fé para entender. Eu vou te dizer um outro detalhe. Não adianta você querer explicar algumas coisas para pessoas que não têm o mesmo nível de fé, porque elas nunca entenderão. Existe um nível de entendimento que tem a ver com o lugar de acesso. Você precisa acessar para viver esse nível de entendimento. E você precisa acessar por fé. Você precisa trazer a sua fé. E é naquele momento, irmãos, que parece que tudo está dando errado, que parece que você se sente o mais insignificante dos homens. É exatamente nesse momento que parece que algo vem no teu interior e diz, olha, para de olhar para tudo isso e apenas creia. Ele já te deu uma ferramenta preciosa. Por isso que o trabalho do diabo é fazer você acreditar que você não tem aquilo que Deus já te deu. Lembra a serpente? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Interessante que na minha Bíblia diz que o homem já era imagem e semelhança. Então o trabalho de Satanás é te convencer que você não tem o que Deus já te deu. Quem tem fé aqui nessa manhã? Então deixa eu te dizer, você já tem tudo o que você precisa.
Porque a gente está numa medida de graça, irmãos. Numa medida de graça. Em uma medida de graça. E eu vou falar de novo que tem algo jogando aqui. Uma medida de graça. Pega suas mãos bem altas assim e começa a falar com ele. Fala com ele, fala. Deixa ele te tocar. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Deixa ele tocar no teu interior. Talvez você buscou em tantos lugares que já estava dentro de você. Aciona a sua fé. Aciona, sim, Ele te chamou, Ele te escolheu, porque Ele acreditou primeiro. Use a sua fé. Olha com olhos de fé. Olha com olhos de fé. E eu vou dizer de novo: olha com olhos de fé. Olha, resgata cada palavra que foi lançada na sua vida. Resgata tudo aquilo que foi verdadeiro, legítimo e que veio dos céus. Nada vai impedir a vontade de Deus que está sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Portais são interseções entre o céu e a terra. E às vezes, esse entendimento por fé, ela faz com que a gente viva uma medida, dentro de um tempo, que é fora de um tempo, para revelar um tempo, que ainda será o nosso tempo. Agora deu um nó na tua cabeça. Mas olha o que a palavra fala em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus. Já não era. Porque Deus o tomou para si. Meu Deus. Hebreus 11:5 fala: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Irmãos, quem é que venceu a morte? Fala para mim. Fala o nome dele. Fala bem alto, bem alto, bem alto. Só que Enoque, lá no seu tempo, ele vivenciou um tempo fora de tempo, para revelar um tempo que será o nosso tempo. Ele não vivenciou a morte. O que aconteceu com Enoque? Um portal se abriu. Uma realidade do céu se abriu. Alguém que foi capaz de estar tanto em Deus, que trouxe uma realidade que ainda não havia acontecido nos seus dias. Ah, meu Deus! Não. Esse aqui não. Esse aqui não. Assim como nós vencemos a morte através de Cristo, Enoque, fora do tempo, venceu porque encontrou um lugar no colo dele. Eu gosto de dizer que você quer viver coisas que nunca jamais ninguém viveu em Deus? Quantos gostariam? Faça para Deus o que nunca jamais ninguém fez. Isso, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Eu lembro de um tempo que o cheiro das águas eram tão fortes que a gente chegava quase 2 horas antes, 1 hora antes, 1h30 antes do culto, só para ficar adorando.
Nós estamos sentindo dias de uma nova medida. O nosso apóstolo Luiz Emílio tem falado muito isso. É como se a gente estivesse sentindo de novo esse cheiro das águas. Hoje nós começamos nesse cheiro das águas, nós começamos a nos mover, não para ver apenas alguém, mas para ver aquilo que Ele pode fazer através da vida de alguém. Nossos olhos voltam a estar somente nele. Já não importa mais quem esteja com o microfone, já não importa mais quem vai fazer as canções. O que importa é a presença dele, é o que ele está fazendo. Ah, quantos sentem o cheiro das águas nessa manhã? Olha que Eclesiastes fala, 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Mas também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade não é algo que está lá. A eternidade é algo que está aqui. A nossa razão não consegue medir essas coisas. Mas já vivemos a realidade da eternidade. Agora, já está aí, dentro do teu coração, tudo aquilo que nunca vai passar. Tudo aquilo que o tempo não vai levar embora. Tudo aquilo que tem cheiro de eterno. Tem essência de eternidade. Isso já foi colocado dentro do seu coração. Fui constar o paizinho, porque eu me perdi no horário, irmãos. Abraão, Gênesis 22:5. Momento de sacrificar seu filho. Ele solta uma frase e diz: olha, eu e o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui a gente vê o fogo, agora vamos ver a revelação do fogo. Hebreus 11, 17, 19. A palavra fala, eu vou ler uma parte. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Sabe o que a palavra está dizendo? Que Abraão foi com seu filho para sacrificá-lo. Por quê? Porque ele creu na ressurreição. Isso aponta para quê, irmãos? Quem veio e ressuscitou o terceiro dia? É mais um portal que se abre fora de um tempo para revelar outro tempo. E eu preciso entender algumas medidas, por quê? Porque aquilo que, ou seja, a fé dele trouxe um nível de entendimento. Ah, meu Deus, que é poderoso! Que é poderoso, ele já creu na ressurreição lá. E a nossa oração precisa ser: Senhor, me dá uma medida de fé que eu consiga viver agora realidades que são realidades eternas, Senhor. Me deixa ver aqui o que o Senhor ainda tem. Deixa eu trazer para os meus dias aquilo que ainda está para acontecer. Deixa eu trazer para os meus dias. São medidas que nós precisamos trazer para o nosso coração. O que Deus pode antecipar para a nossa geração. O que Deus pode antecipar para aquilo que estamos vivendo através da nossa fé. O que Deus pode fazer aqui, agora, nesse momento. Quais são as realidades que nós possamos viver agora? Atos de fé pode trazer entendimento? Pode. Pode. Porque a palavra diz. Porque atos de fé falam de obediência à fé que Deus deu.
Tem uma coisa, irmãos, que vai atrair esse favor de Deus, essa medida em que Deus, Ele atropela os tempos. É a nossa obediência por fé. É a nossa obediência por fé. Números 11, 17. Nós temos um povo que estava reclamando do alimento. Não quero entrar no contexto todo, porque a gente vai demorar muito. Mas é um momento impressionante, porque a palavra diz que Deus estava dizendo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Era o momento de levantar outros líderes. E a palavra diz que Deus ia tirar o Espírito que estava em Moisés. Mas era o tempo em que as pessoas eram morada do Espírito. Um tempo dentro de um tempo, para revelar um tempo que será o nosso tempo. Porque a grande questão de Deus já foi lá atrás demonstrar uma coisa. Por mais que vocês escolham, o que evidencia, quem evidencia uma liderança, é o agir do meu Espírito. Diante da escolha dos céus, meu irmão, tudo se dobra. Tudo é transformado. Quem esperaria uma voz no deserto? Mas de uma escolha dos céus, não dá para parar uma escolha dos céus. Não tem como parar uma escolha dos céus. Isso é um ato que antecipa Atos 2, o derramamento do Espírito. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas que eles já estavam experimentando, eles estavam vendo, olha, há uma medida no Espírito. Há uma forma, aquilo que Moisés recebeu para fazer o que ele fez. Aquilo que estava sobre ele, agora estava sobre nós. Eu não sei se lembra, mas houve um momento assim, com os discípulos. Eles estavam andando com Jesus o tempo todo. Jesus, ele tinha declarado, o Espírito está sobre mim. E Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava trazendo a sua palavra pura, curando os enfermos, liberando cativos. Quantos milagres eles vivenciaram, quantas coisas eles viram o próprio Jesus fazendo. Nem tudo foi escrito, nós sabemos disso. Eles viram. Mas houve um momento que Jesus chama eles e falou o seguinte: olha, vocês vão para Jerusalém, mas vocês ficam até lá para que vocês recebam do Espírito, para que sejam minhas testemunhas. Para pensar, irmãos. Eles já não viram tudo que Jesus fez. Eles viram. Nesse momento eu perguntaria para Jesus: Jesus, espera aí, mas eu não estou andando com o Senhor, eu já não larguei tudo para estar perto, para poder ser discipulado. Eu vi os teus milagres. Como agora que eu vou ser tua testemunha? Eu já estou vendo. Mas ele estava falando de uma outra medida que eles não estavam entendendo. Porque a questão não era o que eles viram até então, a questão é que eles iam ver através do Espírito. A ideia de Deus é que depois, a ideia de Jesus, que depois da ressurreição, nós viemos a ver pelo Espírito. E esse testemunho, irmãos, é agora na ressurreição. É outro olhar, é mais profundo, é mais objetivo, é mais conectado com o coração de Deus. Eu fico imaginando. Aí o treino, qual foi o treino? O treino foi o seguinte: teve um momento que eles experimentaram antes. Jesus, até então ele fazia, mas agora ele separa em 2 e 2, não separa? Ele fala, ó, agora ide em meu nome. Isso era novidade? Isso é novidade. Por quê? Porque ele estava ali coladinho com Jesus. A responsabilidade estava sobre Jesus. Mas agora Jesus vira. E transfere a responsabilidade a eles. Agora imagina, eu fico imaginando o temor e o tremor, irmãos. Não dá um frio?
Você já quis muito algo e de repente teu pastor olhou para você e falou, vai. Na verdade, no fundo, você queria que ele dissesse, não vai. Tipo meio eu aqui pregando aqui. Não dá um frio? E os discípulos foram e eles voltam maravilhados. Tipo, na versão atualizada de Gladson Fiorenzano é o seguinte: Jesus funcionou. Os enfermos foram curados. Funcionou. É alegre, eles felizes. Uau! Jesus olha para eles, olha, vocês só precisam se alegrar por uma coisa. O nome de vocês está escrito no livro. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os dons são irrevogáveis. Mas enquanto a gente opera nos dons, a gente não pode ser desaprovado. E o que Jesus falou foi mais importante que liberar eles. Falou, olha, vocês têm que se alegrar, porque eu estou aprovando vocês. Uau! Esse é o sentimento que a gente tem que ter quando Jesus libera a gente para fazer algumas coisas. Por mais que a gente tenha medida dos céus, eu preciso entender que a aprovação dele, ela é mais importante do que os dons que operam através da minha e da sua vida. Aleluia! Aleluia! Vou te dar uma dica. Uma dica que eu uso para mim. Trago sempre para o meu coração isso. Às vezes é importante a gente parar, irmãos. Eu vou sentar só um pouquinho, já levanto para todo mundo me ver. Mas eu quero que você, de alguma forma, visualize isso. Às vezes é importante parar os dons, parar tudo. Para a gente se perceber novamente no Espírito. Para que a palavra, o toque, a presença flua de novo, e de novo, e de novo. Para que a chama volte a se acender. O ativismo nos deu uma automatização da fé, meu irmão. E o resultado que ele espera é um encontro num lugar secreto. O encontro. Eu gosto muito de pregar os meus devocionais, irmãos. Por quê? Porque são essências verdadeiras. Foi num lugar de encontro. Por mais que eu ame ler e leio, por mais que eu ame estudar e estudo, por mais que eu ouço algumas pessoas, mas eu te confesso que durante muito tempo, durante um bom tempo, eu selecionei até o que eu ia ouvir. Eu particularmente falo isso como uma dica. Teve um momento que eu até parei de ouvir pregações, irmãos. Parece um absurdo isso, né? Eu queria ouvir a voz dele. Sabe aquele som? O pastor Felipe Vilela falou que vai nivelando as frequências a uma coisa só. De tempos em tempos a gente precisa parar e curtir somente Ele e estar somente com Ele, para que tudo do nosso interior seja resolvido de novo. Isso é muito importante. Pega essa palavra no seu coração nessa manhã. Se for necessário, pare tudo. Pode surgir um som dentro de você que talvez você
não goste muito, mas eu te garanto que o que você vai ouvir depois será algo poderoso. Fique de pé comigo. Eu queria que você entrasse nesse lugar de encontro nessa manhã. Feche teus olhos um pouquinho, se você desejar. Silencie um pouco a sua alma. Deixa o Senhor ser o som produzido no teu coração. Se desejar, fale com Ele. Deixa essa fonte jorrar. Deixa esse toque acontecer. Isso. Não dependa da minha voz. Não dependa de nenhum som humano. Lembra do vento impetuoso? Não era produzido por homens.